sejam bem-vindos ao Segura Essa Marra hoje, com um programa de estreia, o nosso primeiro programa. Não poderia deixar de ser com um dos grandes nomes do rádio mineiro, Renato Gonçalves. Obrigada, Renato, pela oportunidade, obrigada por estar aqui nesse momento tão importante. Prazer estar aqui com você, bem-vinda ao nosso time, bem-vinda à Casa Mineiríssima, Kellen Marra que está chegando, com toda essa desenvoltura, com todo esse carisma, com toda essa marra, para poder apresentar para a gente esse programa tão legal. Bem-vinda ao time, prazer é nosso em recebê-la. Obrigada, o prazer é meu. Marra não vai faltar, pode ter certeza disso. Assunto também não. Não, jamais. Para começar, eu quero trazer um assunto que eu acho muito interessante, que é hoje se fala-se muito sobre os influencers digitais, sobre quem está na internet e o quanto eles influenciam a vida de todas as pessoas, né? Jovens, inclusive. Mas não é de hoje em que nós temos grandes influencers mandando mensagens, trazendo mensagens para casa, no trabalho, no carro, como foi o rádio, como é o rádio hoje em dia. Você foi um grande influencer nessa sua trajetória aí, na sua carreira como radialista. Você tem noção desse peso, de como é impactante a mensagem que você levava às pessoas em casa, o quanto isso influenciou essas pessoas? É interessantíssimo, né? Começar pela questão da nomenclatura. Hoje já está escrachado, influencer, né? É um influenciador. A gente sempre tratou isso dentro do rádio como os comunicadores, né? Sim. Que a função do rádio é levar a comunicação do apresentador com a sua desenvoltura, o seu carisma, todo o respaldo de produção das empresas jornalísticas, de levar conteúdos de veracidade, de credibilidade e tal. E a gente hoje, né, essa evolução para a questão do digital trouxe isso mais declarado, mais aberto, né? Somos todos influenciadores há muito tempo, mesmo sem, de repente, entre aspas, saber disso. Exatamente, né? Sem ter esse título, né? Já eram influenciadores. Hoje em dia isso virou uma profissão, não é comunicador, né? É influenciador. Você citou a questão da produção aí, e hoje em dia, vídeos, né? Esses influencers, eles ficam populares não só por vídeos super produzidos, mas também por produções quase que caseiras, né? Algo mais simplificado, com um olhar familiar. É um fator muito interessante e que eu sempre procurei aplicar é o seguinte: não rotular geral, não, como é que fala o termo correto, não globalizar, né? Sim, não rotular, talvez seja etiquetar as pessoas, né? Colocá-las numa cápsula. Todo mundo no mesmo baú, né? Penso que temos hoje, assim como sempre tivemos, excelentes comunicadores e comunicadores não tão excelentes. Temos, como sempre tivemos também, aqueles que sempre prezaram, sempre primaram pela verdade, pela credibilidade, como temos também aqueles que chutam qualquer bobagem no ar e tentam fazer as pessoas engolir aquilo, né? E hoje, inclusive, para isso já tem até o nome também, que é fake news, né? Ah, de verdade. Inclusive já colocaram um nome nisso, de tanto que isso cresceu, se popularizou, de quanto que isso é real hoje, né, na internet. E a gente tem que tomar cuidado com o que a gente ouve, o que a gente escuta, para não cair numa fake news. Assim como o comunicador também tem que tomar cuidado para não propagar uma fake news, uma mentira, uma inverdade sem querer, né? Tem aqueles que o fazem de propósito, mas aí é outra questão, varia muito aí de interesses e tudo mais. Cada um tem os seus. Eu, particularmente, sempre prezei pela boa comunicação, uma comunicação honesta, uma comunicação sincera, sempre colocando a minha verdade naquilo que eu estava apresentando, e até hoje assim, né? E o que eu quero dizer, só para completar, é que tem muita gente, esse avanço para esse mundo digital trouxe muita coisa boa, deu muita oportunidade para muita gente, com certeza, mas também nos externa coisas banais demais e que infelizmente tem até se sobressaído em número de seguidores, de quem está ali dando audiência, né? Até verdade, a expressão é interessante, né? Na era digital são seguidores. São seguidores. Na era convencional do rádio, a audiência. Há quem fale ainda audiência, mas
mede-se por seguidores, né? Você sabe o sucesso ali de uma pessoa como um comunicador da internet, um influencer, pela quantidade de seguidores que ele tem. O rádio, ele sobreviveu a grandes evoluções tecnológicas e continua aí mostrando que ele é forte, que ele vai continuar vivo. Em algum momento aí na sua carreira, você se preocupou com isso? Você viu esse avanço tecnológico como uma ameaça? Não. Nunca? Não. A gente sempre escutou, antes mesmo que eu nascesse, inclusive, né? Já era uma preocupação. Porque das grandes mídias, o rádio veio primeiro. Sim. Né? Aí depois veio televisão, televisão colorida, transmissões via satélite, mas no rádio também, sempre acompanhando. E sempre que uma nova tecnologia ou uma evolução de um outro tipo de veículo surgia, o pessoal falava assim, agora vai acabar o rádio. E o rádio está aí muito forte e ainda hoje continua sendo a mídia mais ouvida no Brasil. E eu diria até no mundo, eu não tenho dados, mas no Brasil sim, a gente está sempre acompanhando. Né? Embora as outras ganharam muita força. E até porque hoje o celular já se faz presente e está chegando cada vez mais longe. Mas assim mesmo, com o celular é possível assistir TV, ouvir rádio e ainda ter o meio digital ali dentro. O rádio é um imortal, né? Ele vai permanecer e vai ficar, e eu acredito, pela questão mesmo da acessibilidade, né? Você, com qualquer rádio, você vai conseguir sintonizar ali, vai encontrar uma rádio para poder ouvir, o que não acontece muitas vezes na internet, precisa de um sinal legal, às vezes um aparelho legal, né? Não é qualquer lugar que pega. Então, assim, o rádio, eu vejo o rádio como um grande parceiro, um imortal, né, ao longo da vida. Confesso que eu cresci e vou te confessar uma coisa aqui. Eu tenho parte do meu caráter moldado pelo rádio. Eu cresci ouvindo rádio. Eu dialogava com rádio, participava ali das enquetes junto com o locutor, ouvi você muitas vezes ao longo da minha vida. Muito obrigado pela parte aqui em que eu pude influenciar de alguma forma. Com certeza, com certeza. O que eu sou hoje, eu posso dizer que o rádio ajudou a me educar, né? Ouvindo, obviamente, programas de qualidade, né? Que traziam conteúdos ali relevantes para a minha vida. Muitas vezes eu me questionei, eu aprendi coisas ouvindo rádio. E hoje a gente tem, em contrapartida disso, uma internet um pouco mais perigosa, quase uma terra de ninguém, né? No rádio tinha-se uma preocupação, como estava sendo dito, que é o que você falou da questão da responsabilidade. E hoje, com a internet, veio a fake news, que não existia, tanto que é um termo que vem com a internet, e temos esse perigo das informações desencontradas, não verdadeiras, ou propositalmente soltas aí de forma incorreta. Pois é, essa é a questão que eu estava chamando a atenção aqui. Ao mesmo tempo que democratizou, que deu oportunidade para tanta gente, mas também se tornou um instrumento perigoso. Porque desde que o celular, desde que incutiram a câmera fotográfica e um gravador no celular, todo mundo passou a se sentir meio que repórter. Exatamente. Né? E todo mundo começou a construir determinadas verdades que são meias verdades. Né? E para se chegar, e ficou muito mais fácil com isso tudo, tomar conhecimento de meio fato e sair condenando, julgando pessoas, circunstâncias. Então é muito perigoso isto, né? O celular, ele democratizou essa comunicação, né? Você grava um vídeo ali, com a internet, obviamente, mas você grava um vídeo, coloca isso na internet e isso está disponível para toda e qualquer pessoa que for acessar o seu perfil. Isso viraliza, né? Que é outro termo que veio aí com a tecnologia de viralizar. Por quê? Porque aquilo todo mundo compartilha. Então, quer dizer... E chegou num momento interessante, né? Porque nós acabamos praticamente de sair aí de uma pandemia. Sim. Né? Que a pandemia, o vírus continua circulando, propagando, sim. Né? E a rapidez com que ele se propagou e afetou o mundo inteiro, e aí o termo viralizar tornou-se uma coisa fantástica. Esse aspecto eu achei interessante. Quem teve a brilhante ideia de associar uma coisa a outra. É porque é viral pela questão da multiplicação, né? Pela velocidade. E hoje em dia, assim como foi a velocidade do Covid chegar aqui, né? Um vídeo hoje que é postado em 2, 3 dias, ele atinge o mundo todo, né? Milhares de pessoas assistindo.
que é, novamente, né, a bênção e o perigo da internet. Um vídeo legal pode, como um vídeo também fake news, algo que não seja tão interessante, que não seja legal, uma mentira. Também tem essa expansão, tem essa possibilidade de se expandir. Na sua vida, dentro do rádio, já aconteceu de vir uma notícia errada, equivocada, chegar e ser transmitida, que você teve essa preocupação de que, olha, isso não estava certo e agora eu já transmiti e as pessoas que ouviram, já aconteceu isso com você no rádio? Já aconteceu, poucas vezes, mas que eu me recorde aqui, acredito que não mais que 2 ou 3, quando muito, né? Tive, digamos assim, a sorte, né, de trabalhar sempre rodeado por pessoas competentes em todas as emissoras pelas quais eu já passei, e todo o sistema de produção muito atento. Responsável. Né? Mas somos todos seres humanos, né? Então, um erro ou outro, penso eu, considero assim, que é tolerável, tem que ser tolerável, né, pela nossa característica humana. Sim. Né? E aí vem até aquela frase popular, né? Errar é humano. Sim, né? sim. Agora, corrigir o erro é mais do que humano, é também uma obrigação. E aí a gente tem até fatos muito interessantes e que se tornaram pitorescos, engraçados em cima disso. Né? Eu vivenciei uma vez o seguinte, trabalhando, né, numa rádio no interior, ainda meu início de carreira, e participava do programa da equipe esportiva, e o nosso programa começava às 6 da tarde. E a rádio tinha todo um sistema também de notas de falecimento, então, e que é assim, uma audiência, gera uma audiência fantástica. As pessoas esperam para saber quem é que... Porque uma cidade interiorana ainda tem aquele perfil de que todo mundo conhece, que quase todo mundo. Né? Então é importante saber e divulgar questões assim. E aí, fato é o seguinte, o programa ia começar às 6 da tarde, né? Eu estava na abertura do programa, naquele dia, faleceu uma pessoa, né, de relativa importância dentro da cidade. A família contratou, me parece, se não me lembro bem, 8 notas de falecimento no período da tarde. Sim. E o apresentador do horário anterior não conseguiu, pelo conteúdo do programa dele, fazer todas as inserções que estavam lá. Sim. E deixou uma para trás. Ele então me pediu na passagem, né, eu chegando para apresentar o programa, aqui ficou para trás essa nota de falecimento, você pode dar ela no início do programa para não comprometer aí, né, o estilo do programa esportivo? Falei, claro, perfeitamente. Aí então sentei, ajeitei minhas coisas e o programa já no ar, nem deu tempo de ler com antecedência a nota e eu mandei bala, né? Tá. Depois dessa abertura já tem o conteúdo do programa e pá. Nota de falecimento. A família de fulano de tal comunica e convida para o sepultamento, que aí a visão, a leitura que tinha que ser quase dinâmica, né? Já na frente. Sim. O enterro foi às 18 horas. E já eram 18h06. Já tinha passado. Aí a família convida para o velório e o sepultamento que ocorreu agora às 18 horas. Aperta o passo aí se você quiser cumprimentar a viúva, que o pessoal ainda deve estar lá no cemitério ainda. Embora na frente. Mas saiu super bem, conseguiu controlar. É o jogo de cintura do comunicador, né? Sim, de ali no improviso. E conseguiu ali, ó, se você estiver indo pra lá, corre, porque ainda dá tempo. Porque ainda deve estar lá. Atrasado. Recebendo os atrasado pro enterro. Não foi uma fake news, foi um atraso. Não chegou a ser um atraso, Agora, fake news de verdade, não. Mentira proposital, não. Erro na informação, isso sim. Né? Por exemplo, um acidente com um ônibus e uma carreta. E aí a gente divulgou lá inicialmente que foram 30 mortos no ônibus. Sim. E não eram 30 passageiros no ônibus, certo? Um erro. Foram quase 15 mortos, se não me falha a memória, naquele acidente, que depois eu fui cobrir em loco, inclusive, como repórter. Mas a primeira informação chegou e a pressa, que é inimiga da perfeição,
fez com que a redação divulgasse 30 mortos, eram 30 passageiros no ônibus. E logo na primeira oportunidade veio a correção, que eu falei que tem que ser obrigatória, né? Sim. No mínimo 15 famílias ali já ficaram em desespero, sabendo que tinham parentes naquele ônibus, né? Isso, imagina, e graças a Deus depois o alívio de que de fato não era. Pelo menos 15 ficaram aliviados, né? Você falou essa questão aí de acidente, hoje na internet tem como a gente bloquear esse tipo de conteúdo. Se eu não quero ver um conteúdo que tenha, né, assuntos sensíveis, né? A internet fala como sensível, eu bloqueio esse acesso. No rádio não tinha isso. Se a pessoa estava ali na casa dela e fosse noticiado um acidente, como nesse caso, ela ia ouvir e tem essa preocupação em passar essa notícia no meio de um programa alegre, olha, vamos dar uma nota de um acidente, de um fato grave que aconteceu. Como que é a preparação para falar isso, sabendo que você está impactando uma pessoa no meio do dia dela, num dia tranquilo ali? Vai muito aí do perfil, né, e do conteúdo de cada atração, de cada programa. Então, por exemplo, tem programas que são completamente entretenimento e já fica, a menos que seja realmente um caso completamente extraordinário e de extrema relevância, interrompe-se tudo e de repente até encerra-se o programa mais cedo para se fazer aquela cobertura dali por diante. Né? Ou então entra-se com a notícia desse jeito. Mas tem programas que não. E normalmente programas assim estão também em veículos de comunicação, numa rádio que não tem o compromisso formal de dar a notícia factual. Né? Então, tem essas questões. Agora, em mídias mais formais, né? Aqui em Belo Horizonte, só para se tomar como exemplo, temos grandes emissoras de grandes coberturas jornalísticas, né? Itatiaia, O Tempo, CBN e tal. Só para citar aqui como exemplos, essas emissoras, isso não tem. Né? A notícia é a prioridade. Então, mesmo que seja o programa de entretenimento, mas se chega com uma notícia grave, ela vai ter a prioridade para entrar no ar na programação. E nos bastidores de um radialista, que talvez você tinha o perfil desse programa de entretenimento, de trazer uma mensagem positiva, né? Existe essa preocupação de, no meio do dia, cortar aquilo e trazer uma mensagem pesada? Havia uma preparação pessoal para isso? Ou era meio que intuitivo ali também, no momento que está ali fazendo a apresentação, olha, precisa passar essa informação porque ela é importante, ela é relevante para a população? Boa sua pergunta, sua colocação, até para a gente esclarecer. Em emissoras como essas jornalísticas, né, que eu já citei, existe toda uma preparação, a produção. Então, independente do programa que esteja no ar, a notícia não vai ser passada normalmente pelo apresentador, mas sim por alguém da equipe de jornalismo, da cobertura jornalística. Justamente e depois o apresentador pode até dar continuidade no tema, né? Transformando o tema como um subproduto do programa. Agora, tem emissoras que não têm todo esse aparato, não tem toda essa estrutura, né? E que tenta ser também compromissada com a notícia factual. O próprio comunicador, ele é o encarregado de dar a notícia. E aí vai da reação realmente de cada um, né? Da preparação e da reação do emocional mesmo de cada um. De quem está preparado ali para passar essa notícia. Isso. Eu trabalhei, me recordei de um fato muito interessante aqui. Nos meus primeiros anos também, né, como radialista lá no interior, tínhamos uma colega de trabalho, uma pessoa sensacional, fantástica, de um coração imenso, bondosa. E chegou uma notícia dessa na hora do programa dela. Ela deu a notícia, mas caiu em prantos. Foi preciso de adiantar um break comercial, colocar música e, inclusive, chamar um outro comunicador para dar o suporte para ela de apresentação. Ela entrou em prantos. Ela conseguiu segurar ali a emoção para poder passar a notícia. O que é interessante, muito bonito até, né? Isso cada um é cada um. Sim, sim. Hoje em dia, existe, né, uma preocupação em manter o profissionalismo, mas também tem uma tendência do mercado em humanizar, né, as empresas, as apresentações das pessoas. Talvez por isso a internet venha ganhando espaço nesse sentido, porque ali você vê o dia a dia da pessoa, desses influencers, né? Isso humaniza o profissional, que é o que aconteceu com ela, de cair em prantos ali no meio de uma notícia. Eu ia aproveitar para te perguntar, nesses anos todos de carreira, teve que dar alguma notícia muito ruim, que te chateou, que te deixou nesse limite da emoção, e uma notícia muito boa também, se você se recorda disso?
Bom, foram várias, né? As minhas maiores passagens e permanências no ar como apresentador foram na Extra FM entre os anos de 1994 e 1998. Era uma rádio de perfil mais musical. O formato da rádio, a gente tinha a informação através de notas jornalísticas curtas, né, que eram também redigidas por um jornalista especializado ali e que deixava as notas jornalísticas. Então, a tendência da rádio era dar sempre notícias mais culturais, mais alegres, mais prestação de serviço, né? Notícias de apoio realmente à comunidade. Então não eram notícias mais tristes. Sim. E notícia boa, por exemplo, quando eu anunciei, por exemplo, um ganhador da quina da Mega Sena. É notícia ótima. Era a Mega Sena, o cara ganhou a quina, né? Sim. Mas ele estava ouvindo e de repente pegou o bilhete quando comecei a dar os números e o cara ligou para a rádio, gritando de felicidade, ganhei. Que ótima, quina. Pô, é bacana isso, e você participou dessa emoção dele, além de ter noticiado, ele recebeu um feedback ali na hora dessa alegria, né? Que delícia. E notícia ruim, aí já é um outro departamento. Na Itatiaia, como apresentador, e como eu disse, tem todo aquele suporte, né? Não era função do apresentador de um programa dar a notícia, e sim do departamento de jornalismo. Mas eu fui repórter na rua, repórter do plantão geral, então, por mais de 2 anos. Participou dessas situações pesadas muitas vezes. Vou te contar um negócio, foi tanta coisa ruim que eu já vi na vida, através dessas coberturas, e que em determinado momento eu achei que eu estava até secando por dentro em termos de sentimento. Sim. Procurei uma ajuda psicológica e não, fica tranquilo, é impacto. A sua procura por mim aqui, como profissional da área, já mostra que você não secou nada, que você foi abalado e tudo mais. E uma dessas notícias foi que realmente colocou o ponto final na minha atuação como repórter da área geral, cobrindo esse tipo de cobertura. Então foi uma notícia que te tirou uma notícia grave que te tirou de lá. Eu fiz uma cobertura jornalística e, diga-se de passagem, fantástica, elogiada pelos companheiros, inclusive. Foi o furo de reportagem, eu descobri o assunto e desvendei ali o novelo. E isso numa quarta-feira à noite. E eu fiquei até quase 4 horas da manhã, o horário normal da saída do repórter do plantão noturno era à meia-noite. E eu fiquei até quase 4 da manhã redigindo e produzindo a minha matéria. Foi a matéria de destaque do Jornal da Itatiaia. Os colegas, inclusive, até sugeriram que eu inscrevesse aquela matéria num concurso de redação, que teria amplas chances de ganhar um prêmio de alguma coisa. E eu não quis, pelo conteúdo dela. Me chocou muito. Eu cheguei em casa, não consegui dormir o resto. E aí eu pensei tudo na minha vida dali para trás e falei, não era este o caminho que eu queria. Sim. Eu estava aqui executando e bem, assim como tudo que eu me proponho a fazer, a gente tem que se propor a fazer o melhor possível, era o que eu fazia, por isso construí boas matérias e fui elogiado em muitos casos, mas não era aquele o caminho que eu queria traçar. Sim. E ali foi como, por exemplo, um atleta de Olimpíada que conquista a medalha de ouro, já numa idade sendo considerada um pouquinho avançada, e aí ele sai no auge, né? Eu falei assim, olha, não quero mais isso a partir de hoje, chega. E era um caso, você pode falar de que era? Era um caso policial. Era um caso policial. Caso policial, Entendi. Você falou aí sobre essa questão de que a gente vai ficando seco, né? Você vai ficando amargurado por essa vivência dessas notícias ruins. Então, de fato, o repórter está envolvido naquilo ali, né? Ele vai lá cobrir um evento, mas ele é tocado por aquele clima, por aquela energia que está ali. Eu volto naquela questão de que é o lado humano, né? Da profissão, da atividade. É uma pessoa, um ser humano que está ali fazendo uma cobertura. Sim. E outra questão que eu já falei é que tudo que a gente se propõe a fazer tem que procurar fazer o melhor possível. E quem se propõe a fazer o melhor possível se envolve de alguma forma, né? Porque você tem que buscar a informação, você tem que saber o porquê
porquê, a origem, os desdobramentos, né? E ter o seu jogo de cintura para saber lidar com aquilo. E realmente a gente, de alguma forma, se envolve. Sinceridade, na minha opinião, o repórter que falar que não se envolve absolutamente nada, que foi lá cobrir um fato, ele estava descompromissado. Na minha percepção, essa entrega é até para mostrar para o ouvinte que está lá de fato qual é o clima daquilo, né? Às vezes eu vou escutar um noticiário policial e você percebe a tensão na voz do repórter, naquilo que está ali, mas eu percebo muitas vezes que é para poder passar para o ouvinte de fato qual é o clima que está ali numa delegacia, numa cena do crime, na rua, não sei onde ele está cobrindo aquela matéria. Mas então essa preocupação não é só para transmitir para o ouvinte de fato o sentimento que está ali, mas é porque ele está ali envolvido naquele clima e acaba se contaminando com aquela energia que está ali, né, do que se é um crime, se é um fato policial, se está dentro da delegacia ou não. Aquilo que a gente sente na voz do narrador de fato é o que ele está sentindo muitas vezes ali junto. Exatamente. E aí também vale outra ressalva, que é o seguinte: tudo que a gente vai fazendo, e quanto mais a gente faz, mais a gente se aprimora. Sim. Então a gente também cria técnicas, né, de controlar a emoção para conseguir dar uma notícia sem cair em pranto, sem se deixar abalar. O depois é outra história, né? Vai chorar no bastidor, né? Vai tomar um remedinho para dor de cabeça e tal. Existem essas técnicas que a gente vai aprendendo ao longo. E aí eu me lembrei de outra aqui. Sim. Eu estava prestes, exatamente comigo aconteceu, de estar a poucos minutos de apresentar uma atração alegre, sim, inclusive no programa seu, uma interatividade com ouvintes. Não era bem o meu programa, eu fazia participação dentro deste outro programa, onde eu entrava de algum local da cidade, patrocinado, olha as responsabilidades. Realmente, um peso, né? Interagindo com o ouvinte, o cliente do estabelecimento patrocinador. Sim. E eu estava a poucos minutos de entrar no ar, quando recebi a notícia do falecimento de um irmão por um acidente de carro. Difícil, sem dúvida. Olha, só de relembrar eu já estou arrepiando aqui, sabe? Difícil. De relembrar a situação que a gente está falando. A cena, né? De você estar lá, tá primeiro falar e recebe uma notícia dessa e tem que contornar esse sentimento. O apoiador da minha equipe, inclusive, um cara também de uma sensibilidade e atenção e comprometimento com o trabalho da rádio, percebeu, estava do meu lado, ele, sem que eu percebesse, ligou na redação da rádio para falar: olha, ele acabou de receber tal notícia. Olha que legal. A ordem veio da rádio, se ele não tiver condição, aborta. Sim. E a gente justifica no ar, transfere para outra. E eu, exatamente, tive que respirar fundo e segurei a onda, e consegui concluir. Exatamente. Isso mostra seu compromisso com a rádio, com o programa, com o seu trabalho. Me rendeu uma menção honrosa dentro da rádio, né? Que eu fiquei muito feliz, satisfeito com isso, com esse reconhecimento da rádio. Mas o importante é que eu consegui cumprir a minha missão, né? Segurar essa onda, essa notícia impactante que até hoje me impacta. Sim. Mas e fazer, né, o trabalho, é o compromisso com o ouvinte, com o patrocinador, com a rádio, com tudo que está envolvido, né? Fazendo um paralelo hoje de comunicação com a internet. Só uma última ressalva, lógico, se a notícia tivesse me chegado uma hora antes de eu sair de casa e tudo mais, a história era diferente, eu não teria ido. Te pegou de surpresa. Mas a 10 minutos de entrar no ar, com todo o aparato pronto, não, eu tinha que cumprir o meu papel. Sim. E depois ali você se entregou ao sentimento, né, de fato. Fazendo um paralelo com a comunicação da internet, como que você vê esses conteúdos sensíveis que são colocados de forma indiscriminada, muitas vezes, né? A gente está vivendo hoje a questão lá de Marajó, que viralizou na internet, né? Essa notícia triste da situação que é vivenciada lá por crianças, pelas jovens. E como que você vê isso hoje sem censura, né? Porque a internet, ela não tem censura. As notícias vão sendo veiculadas. Se você estiver ali com a tela e aparecer para você, você vai ser impactado com aquilo.
Como é que você vê isso hoje, diferente que era do rádio, que tinha esse cuidado da produção, de vamos veicular, não vamos, se pode agora, se vamos deixar para depois, se vai trazer alguém para falar isso. Na internet não tem. As pessoas gravam vídeo ao vivo, muitas vezes num acidente ali, veiculam. Tivemos casos, inclusive, de Marília Mendonça, outros acidentes que foram veiculados, imagens que não eram tão legais, as pessoas não estavam preparadas para ver aquilo e eram impactadas com aquela cena triste às vezes. Pois é. Aí a gente abre um parêntese fantástico, que a gente pode depois convidar numa outra oportunidade especialistas para a gente debater esse tipo de abordagem, como é que ficou. Eu diria o seguinte, isso é que eu falei primeiro, né? Que a questão, com o celular na mão hoje, você tem câmera, gravador, você se vê virou um repórter. Sim. E, em muitos casos, um repórter despreparado. Tem que ter toda essa sensibilidade que a gente já abordou, tem que ter a responsabilidade da forma como você vai dar a notícia, né? O aspecto do receber a mensagem, aí eu volto naquela questão onde você falou assim, que o rádio tinha uma forma de não de censurar, né, mas de organizar as coisas e barrar determinados conteúdos. Tá. Para quem vai receber, você pode bloquear o conteúdo da seguinte forma. No rádio, você não vai mais ouvir aquele veículo, você vai mudar. O programa, o horário. Se eu quero ouvir música, então para que eu vou colocar numa rádio jornalística? Né? Você sabe que o programa é policial, se você não gosta, você não vai ouvir naquele momento. Exatamente. Então você faz o seu bloqueio de conteúdo pessoal. Agora, no celular, se a pessoa entrou numa rede, está ali no Instagram, uma das redes mais... no Facebook, no Instagram. E a todo momento pulam coisas ali, né? Que a gente realmente tem aqueles que não querem ver. Então, eu particularmente adoto a seguinte postura. Tem realmente assuntos, temas, que eu só vou abrir se realmente pela manchete eu julgar que vale a pena abrir. Né? Tem assuntos que eu assim, cara, não quero nem saber disso aqui. Não faz questão de ver, né? Quando pinta alguma coisa, por exemplo, Big Brother, não quero, passei longe, sabe? Não vou ver, eu não quero ver isso. Né? É interessante você falar isso, porque assim, é óbvio que tem uma questão de público, né? Como a gente falou da rádio. E só para completar, quando você falou assim, o acidente que vitimou a Marília Mendonça, é outro ponto que você, sem saber, me tocou também. Não sou fã, nunca fui fã de Marília Mendonça, não gosto daquele estilo, do jeito de cantar. Nunca desejei mal, nem para ela, nem para nenhum outro artista do gênero. Gosto de ver o sucesso que alcançam, gosto de ver as histórias como de vida, né? De sucesso, do ser humano, exatamente. Isso tudo é bacana, independente do estilo que escolheu para trabalhar. São histórias bonitas, né? Eu não gosto daquele estilo, nunca fui fã das músicas, do conteúdo das músicas, do jeito dela cantar. Não. Mas também não queria ver que a mulher morreu daquela forma trágica e tudo mais, né? É um desrespeito, né? É um desrespeito à pessoa, à família, né? E aí, quando chega uma empresa séria fazendo a cobertura, né? E vai colocar no ar da forma com que deve ser colocado, isso é justo. Né? Sim. Agora, o primeiro curioso que aparece com celular, para poder captar mensagem e jogar no ar de qualquer jeito. Imagina se fosse um que detestasse também as músicas dela, né? Sim. E a questão é que parece que há um desespero, há uma sede de compartilhar conteúdos que vão viralizar, né? Voltando ao que a gente falou. Então, as pessoas querem compartilhar tudo aquilo que elas acham que vai expandir, que vai se multiplicar de forma rápida. Então, muitas vezes, buscam conteúdos que não são tão agradáveis assim para compartilhar, porque sabem que isso vai dar um ibope, que isso vai, né, se multiplicar, vai viralizar. E no rádio não tinha esse compartilhamento de conteúdos, né? Ou a pessoa ouvia o programa ali, ou na reprise, quando havia reprise. Mas hoje não. Hoje, o que nós estamos gravando aqui, por exemplo, vai ter uma reprise, e se a pessoa quiser compartilhar, ela vai conseguir compartilhar. Esse é um grande benefício da internet, que no rádio não se tem.
Por que o rádio não evoluiu nesse sentido, na sua percepção? Assim, não consigo compartilhar um trecho que eu ouvi. Ou ouviu, ou gravou ali, ou então passou. O rádio tem um negócio, um segredinho que nem todo mundo sabe. As emissoras oficiais, elas têm, por lei, por obrigação, de gravar toda a programação 24 horas por dia, e que a gente chama de gravação de censura. E surgiu realmente lá na época da ditadura militar, que obrigava exatamente as emissoras a gravar os conteúdos. Sim. E o conteúdo gravado tinha que ser remetido à autoridade governamental, que ia ouvir, analisar e aplicar sanções, penalidades, se achasse que era conveniente, né? Então, muitos foram perseguidos, muitos apresentadores e donos de emissoras também foram perseguidos, sofreram por coisas que, na verdade, não eram agressões e tal, mas que foi interpretado como sendo. Sim. Mas que desde então a lei nesse aspecto não mudou, então as rádios mantêm por um período também pré-estabelecido por lei. Não é eterno isso, né? Até se não haja fita para poder manter isso gravado. Haja HD. Estoque, né? Haja nuvem hoje em dia, né? Não ia dar. 24 horas no ar por dia. Olha, a gente evoluindo a tecnologia de armazenamento, né? Haja fita, haja HD, haja nuvem para gravar. Haja pendrive, não precisa mais. Agora tá tudo na nuvem. Então, assim, existe realmente essa questão. Sim. E quem quiser pode solicitar à emissora, diretamente à emissora, uma cópia daquele conteúdo. Sim. Normalmente, quem faz isso são advogados quando sentem que, né, a pedido de algum cliente que se sentiu ofendido por alguma coisa, né? Entendi. Mas qualquer pessoa pode solicitar. E é claro também que a rádio pode ou não fornecer para um cidadão comum que simplesmente fez um pedido porque quer de novo, né? A rádio pode ou não fornecer, mas atendendo uma determinação judicial, ela tem que fornecer. E aí outra questão, o outro lado disso, né? Como você falou, você disse que o rádio, por que o rádio não evoluiu? Ora, porque o papel do rádio é ficar ao vivo o maior tempo possível. Sim. Então não tem tempo para reprise, né? Tem muitas emissoras que passaram, que durante um certo tempo mantinham programas reprisados, mas no horário da madrugada. Sim, no horário vazio, muitas vezes, uma grade ali que não tinha um programa ali estabelecido. Para se manter no ar, para economizar com a questão financeira de encargos de um apresentador ao vivo, reprisava programas ali, né? Sim. O que também não deixa de ser uma boa opção para quem quer ouvir de novo. Alternativo, um horário alternativo, né? Você acha que esse é o grande diferencial do rádio, então, que ser o ao vivo? Sim, e até porque um determinado conteúdo ele não precisa ser necessariamente reprisado. Ele pode ser abordado diversas vezes em sequência, dando continuidade, desdobramento daquilo, né, do fato e tudo mais. Mas tem certos conteúdos também, como, por exemplo, Kellen Marra, entrevistada aqui na Mineiríssima, suponhamos que fôssemos uma rádio FM, de programação 24 horas no ar, ao vivo ali, tal. A Kellen ia querer guardar de recordação no arquivo pessoal dela. Para sempre. Com certeza. Ia colocar na nuvem. Com certeza. Vou publicar na internet, vou compartilhar na internet, né? Porque quero que isso fique não só registrado, mas multiplicado, né? Mostrar isso para as outras pessoas. Hoje a gente tem essa oportunidade mais fácil, né? Mas como uma rádio FM realmente não teria, né? Sim. Mas um assunto, uma matéria jornalística, né? Como, por exemplo, já citei aqui, um acidente entre um ônibus e um caminhão, vitimou 15 pessoas e tal, foi um assunto que foi abordado mais de 2 dias, inclusive, com as suas repercussões. Que tem uma continuidade, exatamente, né? A sua apuração contínua, né? Do número de feridos, de mortos, as famílias, o luto, as responsabilidades, as causas e por aí afora. Hoje, as rádios, as grandes emissoras, estão aproveitando a onda da internet para também ter o melhor dos dois mundos, né? Estão ao vivo, não só na rádio, mas também muitos no YouTube, no Instagram, para poder ter essa amplitude de acesso às pessoas, amplitude na comunicação. Isso é uma excelente, e assim vem as rádios web, né? Assim, elas vêm com essa onda não só do compartilhamento no FM, no AM, ainda existe AM?
O AM está com os dias contados. Tá com os dias contados. Ainda existe a AM, É. mas com os dias contados. Então, aproveitando essa onda, né, essa comunicação vai no FM e também é transmitido ao vivo na internet. Isso mostra que ela evoluiu, né, no sentido de aproveitar as oportunidades dessa evolução tecnológica para chegar em lugares que muitas vezes o rádio não está chegando. Pois é, mas agora o rádio chega mais longe exatamente através da própria internet. Exatamente. Né? Você já citou en passant que onde tem uma internet boa. Pois é, mas onde tem a internet boa, você consegue acessar a internet, você consegue ouvir a rádio. Exatamente. Né? A rádio web é uma evolução disso. Muita gente me perguntou, você não gostaria de ter uma rádio FM? E eu falei sinceramente, hoje, século XXI, ano 2020 em diante, sinceramente não. Eu quero é que a minha web cresça cada vez mais. É porque não tem fronteiras, né? A rádio FM, ela tem um limitador até onde ela vai ali. Qual é o raio de... Exatamente. Depende de vários fatores também, né? Do equipamento Sim. que a emissora tem, da autorização de Sim. potência que ela pode operar, da altura em que está localizada a antena de transmissão, da potência dos links de transmissão, é uma série de fatores. O que não tem na internet. E tudo isso implica investimento financeiro que não é barato, né? E fica sujeito às questões de relevo para determinar também, apesar de tudo isso, o alcance onde a onda dela chega, onde o sinal chega. E a internet não, onde você tem internet, você consegue ligar a internet no celular, você tem condição de ouvir a gente. Tanto que a Mineiríssima já conta hoje com muita audiência na Alemanha. Olha, que legal. Nós temos um programa que tem, inclusive, uma correspondente que mora na Alemanha e ela propaga Manda um a beijo pra nossa Alemanha. Mineiríssima, minha amiga Renata Schmidt. Que legal. Custei para aprender a falar o nome. No início eu falava Schmidt, ela não é Schmidt, é Schmidt. Fazer aula para poder mandar beijo, né, Brão? Temos também amigos e muitos conhecidos nos Estados Unidos. Agora nós temos, inclusive, o programa Vivendo em Plenitude, da nossa apresentadora Neve Silva, que é mineira de Conselheiro Lafayette, mas tem residência no Canadá. Olha, que e está participando conosco também. Que legal. Entre outras várias regiões do mundo, né? Sim, é o que... Voltando para a comunicação e falando da internet, é o facilitador da internet, né? É o bônus da internet. Isso. A gente está aqui hoje, estamos em Belo Horizonte, e com certeza a gente vai ser assistido no mundo todo. A Mineiríssima já é mundial, né? Já tem uma audiência espalhada pelo mundo todo. E isso é muito legal quando a gente pensa nessa questão limitador que... Fazendo um paralelo de novo, que o rádio tinha, né? Alguém não... Eu confesso que certa vez viajei para o exterior e estava com saudade de casa e consegui ouvir, mas tive que entrar no site da rádio e dar um play lá, e aí consegui ouvir, mesmo assim não era tão legal, a transmissão não estava tão legal. Diferente de hoje, que a pessoa vai conseguir ouvir a rádio, por exemplo, Mineiríssima, em qualquer lugar que ela tiver do mundo acessando a rádio web. Com qualidade de som. Com qualidade de som, diferente do momento que eu vivi ali. Eu tenho também outros exemplos, né? Inclusive, o meu irmão que faleceu, que se tornou médico e fez, inclusive, especialização na Alemanha. Ele lá na Alemanha, isso há muitos anos, bem antes da internet, conseguiu ouvir rádios daqui de Belo Horizonte, lá na Alemanha, através do sistema de ondas curtas. Rádio AM, né? Sim. O FM jamais, mas a rádio AM através dos sistemas de ondas curtas, né? Que legal. Então ele conseguiu, mas ele também falou, né, que não era a qualquer momento do dia, que dependia das condições climáticas lá da Alemanha. A qualidade não é a mesma, e né? a qualidade de som não era a mesma. Falando da questão do ao vivo, hoje a gente tem lives, né? Hoje o forte da internet é live. Se você quiser maior alcance, os termos mudaram, né? Você quer ter um grande alcance, você faz lives, existe aí umas regrinhas para que a pessoa tenha alcance na internet. E a live nada mais é do que um programa ao vivo, como era no tempo do rádio, que muitas vezes você vê ali o improviso, uma situação inesperada que a pessoa tem que se virar ali. Isso começou muito na pandemia, onde a gente estava trancado em casa,
casa e queria sair, queria se divertir, queria fazer um programa diferente e vieram aqueles shows em lives. No rádio tinha esse show ao vivo também, de música sendo tocada ali, no show ao vivo dentro da rádio? Ô, Kelly, não é do meu tempo, mas a história do rádio, o rádio começou dentro de auditórios, sim, né? Sim. De teatros e tal, e a partir daí evoluiu, que veio a TV, né? Que alguém teve também a bela sacada de entender, olha, que bacana isso aqui, se a gente colocar imagem nisso aqui, né? Então essa é realmente a origem desse sistema de comunicação, né? Então o rádio começou assim, no auditório. Começou no ao vivo, no programa de auditório ao vivo, né? Isso. E você vê como é que, mesmo estando evoluídos na questão da internet, da comunicação, vem utilizando recursos do passado, né? Porque a gente vem veio se aprimorando. na pandemia, exatamente, na pandemia com shows ao vivo, do que já acontecia, mas com uma transmissão mundial diferente do que acontecia lá atrás. E o detalhe também, a diferença, né, nesse aspecto, e principalmente tocados aí pela questão da pandemia, né, o fique em casa, se afaste e por aí afora. Então, o que tem? Os artistas começaram a fazer os seus shows, né? Na sua casa, nos seus terraços e tal, e isso se tornou um grande produto, né? E foi mais uma grande evolução também, e mais uma etapa da democratização da comunicação, que hoje qualquer pessoa é capaz de fazer. Em breve nós vamos estar aqui também com o programa Segura Essa Marra, em live, hein? Verdade, imagina, vivo. Por enquanto é gravado, mas live, hein? Assim, me traz uma preocupação, essa minha marra ao vivo, existe uma preocupação com isso, mas logo estaremos ao vivo, vai ser uma delícia com certeza. A internet, ela trouxe um novo mercado de comercialização dessa comunicação. Então, hoje, você consegue comprar vídeos. Antes, se locava, né? Não, hoje, com a internet, você, além de locar um filme, você pode comprar esse filme e ter ele para você, para assistir na nuvem ali. Como é que você vê essa questão de, assim, óbvio que isso é bom, um certo ponto, mas até que ponto isso é legal da pessoa comprar um conteúdo ou poder baixá-lo de forma ilegal, muitas vezes, eu ter tava ele ali em casa. Aguardando para falar exatamente sobre isso, né? Geração de conteúdo é um negócio fantástico. É uma mente trabalhando, né, para produzir algo que, pelo menos no primeiro momento, a gente quer acreditar que seja para um bem maior, né? Então, para isso, nós temos aí artistas consagrados, tem muita gente nessa pista, não só os consagrados, né, mas nessa pista da arte. Sim, né? Que se entregam a isso, né, que vivem disso. E que, como em qualquer área também, infelizmente, tem as mentes ardilosas, né? E aí, assim como era lá no início, os filmes, a exibição nas salas de cinema, que você tinha que comprar o ingresso para assistir, ainda tinha aquele engraçadinho que se escondia debaixo da cadeira quando terminava a sessão para assistir de novo sem pagar. Sim. Né? É uma forma de pirataria. Malandro não é de hoje, né? Sim. Depois que trouxeram aí da invenção do celular, aí aqueles que levavam o celular para dentro ficavam assistindo o filme, gravando o filme. Eu lembro dessa época, onde inclusive já recebi vídeos gravados de celular dentro do cinema, lembro desse momento. Então, pirataria. Sim, né? sim. A gente passar por lado da música, o artista tem todo um trabalho, as gravadoras, o investimento e tudo é feito, e aí lança-se o disco, aparece para comprar um disco e fazer cópias e vender as cópias. Isso é ilegal e tal. Então, eu particularmente penso assim, tudo que é ilegal, é ilícito, o próprio nome já diz, é ilegal, não deveria acontecer. Né? Não deveria acontecer. Mas quando a pessoa compra pelos meios legais, é ótimo. Sim, né? sim. É uma forma de sair na frente. De ter o direito de ter, se ela gosta do conteúdo, né? Ela Exatamente. comprou e ela tem para poder assistir na hora que quiser, no momento que quiser, em casa. Exatamente. Né? Você ia concluir? Pode falar. Não, pode Não? Eu ia dizer o seguinte, essa questão a gente estava falando desse compartilhamento, de viralizar, de muitas vezes o ilegal, mas a gente tem casos de artistas que cresceram porque foram piratirados, né? O mal que veio para o bem, né? Que os ajudou, né? Porque assim, foram tão
revendidos, mesmo de forma ilegal, mas que ficaram conhecidos. E na internet se tem muito hoje isso com compartilhamento sem dizer a fonte. Você vai lá, assiste um vídeo, às vezes você acha o texto legal, a mensagem legal, você não consegue encontrar o autor, né? Quem é essa pessoa? Isso. Quem é que fez essa mensagem? E eu sei que no rádio tinha essa preocupação, né? De eu mesmo, na apresentação de programas, enquanto atuei na Rádio Itatiaia, li muito texto, né, de autor que eu não sei, que eu retirei da internet. Sim. Mas é a responsabilidade, é dar o crédito, né? Sim. Fonte, internet. Sim. Né? Às vezes eu citava também, muitas vezes, o site do qual eu retirei. Quando eu retirava de um site, eu citava, né? Que é importante, a fonte, esse site tal. Né? Agora, muito conteúdo também a gente recebe aí em grupos do WhatsApp. E coisa disso que eu tô falando. Aí como é que a gente tem como saber? Como vai dar o crédito, né? De fato. Porque... E da mesma forma... Voltando a falar das fake news, a gente tem mensagens que são, né, ditas de autorias que não são reais. Eu já vi vários artistas dizendo, não foi eu que falei isso. Tá lá com minha foto, meu rosto, né? E não foi eu que disse, essa mensagem não é minha. E isso... Por que você acha que isso acontece? Por que uma pessoa monta uma mensagem, faz uma comunicação, sabendo... Não estou dizendo que é uma comunicação ruim, às vezes a mensagem é positiva, mas por que ela não diz que é dela a mensagem ou dá o mérito correto ao autor correto e coloca o nome de uma outra pessoa lá, sabe assim? De onde vem que isso acontece? Bom, não dá para a gente dizer por que ou de onde vem exatamente, mas eu penso que... pode ser por maldade, se a pessoa quer fazer uma maldade, né? Para provocar uma briga entre a pessoa que está tendo aquela obra atribuída a si com o autor real. Criar uma rivalidade. Criar rivalidades, propositalmente. Ou pode ser por mera falta de informação, informação distorcida, né? Que é aquele problema que a gente já citou aqui de se achar repórter, se achar informador, né? E na verdade não está informando como deveria informar, da forma correta. Renato, tudo hoje é comunicação, né? Como você falou, qualquer pessoa com o celular na mão, ela é vou chamar de repórter, mas ela é um comunicador, ela entra ali e ela comunica alguma coisa, seja que seja um prato que ela está fazendo na cozinha, ou a vida com os filhos, uma brincadeira, tudo hoje... A comunicação está em tudo, né? Em todos os momentos. Um olhar é uma forma de se comunicar. Sim, com certeza. E hoje essa multiplicação, ela ficou diferente com a internet. Então, a gente tem hoje coisas que são comunicadas, veiculadas, multiplicadas, que talvez tragam um impacto não tão legal. Vou trazer um assunto polêmico aqui. A gente teve o caso do Daniel Alves, que saiu, né? A prisão dele foi decretada. E eu estava vendo uma reportagem dizendo de que ele teve uma ajuda de jogadores, uma ajuda financeira de alguns jogadores. E que esses jogadores não se preocuparam com a comunicação, como seria, né, o reflexo dessa comunicação para as pessoas, mandando dinheiro para o Daniel Alves, para ajudá-lo lá. Como que você percebe isso como comunicador, essa não preocupação de como eu vou ser visto, independente, qual é a comunicação, né? Como é que essa mensagem está chegando às pessoas, não me importa. Eu estou fazendo aquilo que eu quero, não me importa como as pessoas vão me ver. Pois é. Tem uma coisa que eu queria ter abordado aqui lá no início, mas a gente falou sobre tanta coisa que não deu. Nós não podemos, eu penso assim, as pessoas não podem perder a noção de que a gente vive, uma vida real, né? Os atores de cinema, de novela, de filmes, do que quer que seja, eles representam personagens enquanto estão na atuação, enquanto estão na tela, no palco e por aí afora. Né? Mas são também pessoas. Né? O futebol se tornou muito mais do que uma atração, muito mais do que um entretenimento, muito mais do que o esporte, se tornou um grande negócio mundial, talvez o negócio mais rentável mundialmente falando. Né? E tudo é um funil, né? Esses grandes craques, para se chegarem lá, quantos que nasceram junto com ele, que tentaram a mesma sorte e que não chegaram. Tudo é um funil, né?
E aí, como que eles serão vistos? Essa é uma pergunta muito interessante, muito complicada, porque partindo do ponto de vista do pressuposto que todos são pessoas, todos nós somos pessoas, né? Como que você cresceu? Você cresceu ouvindo que você tem que se preocupar com a sua reputação, com a sua imagem, com o que vão pensar e falar de você? Ou você cresceu no meio que te falava assim, eu que pago minhas contas, eu tô nem aí para o que pensam ou falem de mim. Exatamente. Né? Tudo são pontos de vista e atuações. Cada Sim. um é cada um. Eu não vou recriminar ninguém Sim. que deixou de ajudar, o que ajudou. Eu não recrimino. De forma alguma. É uma decisão dele, uma né? decisão o deles. dinheiro é dele, a decisão é dele. O meu foco de discussão aí, e reflexão em cima é o seguinte. Primeiro, a ação, o fato, né, cometido. E aí eu penso o seguinte. Pessoas que se tornam expoentes em todas as áreas não deveriam pensar da seguinte forma: sou eu que pago minhas contas, eu estou cagando e andando, me lixando não me para importo com a o opinião que das pessoas. Os outros vão pensar ou falar de mim. Eles se tornaram expoentes, eles têm que, ou pelo menos teriam, né? Esse é o meu ponto de vista, eu não sou dono da verdade, que procurar levar realmente uma vida com atitudes sempre dignas, lícitas e passar uma boa imagem para as pessoas, para o mundo afora, né? Então, assim, e lembrando, ressaltando, todos estão sujeitos a erros, somos todos humanos. Claro. No caso Daniel Alves, até para simplificar, não sei qual que é a sua próxima pergunta, mas a minha postura sobre o caso em si. Mesmo sendo um militante da imprensa, o caso aconteceu lá na Espanha, ele foi julgado lá na Espanha e tal. A gente não sabe a verdade. Uma vez um filósofo disse assim, que a verdade tem pelo menos 3 lados ou 3 caras. A minha verdade, a sua verdade e a própria verdade. Sim. Quem sabe realmente a verdade do que aconteceu são os dois envolvidos. Sim. Né? E aí, os dois, cada um tem os seus interesses. Uhum. E cada um está lutando aí Claro, para defender os seus interesses. Eu penso, nesse caso todo, que a minha visão macro da situação, aconteceu uma relação sexual? Aconteceu. Uhum. Se foi forçada ou não com violência, aí é só os dois que podem dizer. Ao que me cabe observar, não foi uma relação lícita. Né? Até porque o cara é casado. Daniel Alves casado. Exatamente, era casado, né, mano? Não teria que... Poderia estar, sim, num ambiente que todos têm direito a festejar, mas devia ter pensado 2 vezes em ter preservar uma relação com uma pessoa fora do casamento. Sim. As condições do local são outras. Mas o principal agravante para a condenação dele, na minha opinião, foi a quantidade de vezes que ele mudou a versão. Entendi. Eu penso que cada vez que a pessoa muda uma versão, ela perde credibilidade. Perde, com certeza. Estamos falando de comunicação, né? Você está mudando ali o tempo todo a sua comunicação. E é por isso que existe, inclusive, uma frase filosófica, eu não sei de quem, mas tem um filósofo, é uma frase famosa, que fala assim, uma mentira contada 1000 vezes se torna uma verdade. Quer dizer, a pessoa vai sustentar aquela versão até o fim, mas foi o que ela disse. Então ela tem que fazer com que acreditem naquela versão. A pessoa conversou no bom, deu uma versão hoje, outra versão da manhã, outra versão semana que vem, e mais uma depois. Não se sustenta, né? Num bom mineirês, isso é conversar para frente e para trás. Né? Aí a pessoa perde credibilidade. Nessa questão do Daniel Alves e dessa ajuda aí, né? Vamos dar nome, o Neymar ajudou ele, a questão financeira, não é nem isso. Assim, a minha preocupação, falando da comunicação, é qual é a comunicação que eles estão passando para os jovens. Né? De qual é a comunicação de que houve um erro, mas o dinheiro, vou usar o dinheiro para resolver. Não resolveu porque ele ficou preso, mas eu sei que ajudou, amenizou a situação dele, esse recurso financeiro que ele ganhou, até porque ele tem dinheiro, a gente sabe,
mas fica bloqueado ali enquanto isso está sendo resolvido. Então, a minha preocupação, de fato, foi assim, falando em comunicação, é como que essa comunicação vai chegar para jovens, em que a gente tenta educar, tenta ensinar a agir de forma ética, correta, direita e certa, e de que como que isso chega para esses jovens com essa imagem de que o dinheiro resolve algumas coisas, encurta caminhos, né? E tampa alguns buracos, encobre situações. Tempo de prisão. Sim, né? é isso, é disso. Assim. A minha preocupação, de fato, na comunicação é de como esse aporte financeiro, né? Essa ajuda financeira que ele recebeu, como que o jovem, como é que você acha que essa comunicação chega para esse jovem aí que está formando caráter agora? Pois é, eu acho que até parte dessa pergunta eu já respondi quando eu disse que quando a pessoa se torna um expoente, ela teria que, por obrigação ou consciência, procurar ter uma vida mais lícita, né? E para incentivar, motivar pessoas no caminho correto, no caminho do bem. O que cada um vai fazer com seus recursos, aí sim é problema de cada um. E no caso específico... Eu até evito muito falar sobre Neymar, sabe? Porque é um cara muito controverso, na minha opinião. Um garoto com grande talento da bola e que perdeu, na minha opinião, também perdeu a oportunidade de se tornar um grande craque ou até mesmo um grande ídolo, porque eu não acho ou maior do que exatamente, né? Exatamente pela postura dele, né? É um direito dele? É um direito dele. Mas a postura não acho que corresponde à postura que deveria ter um grande expoente na sua área. Sim. Então é preocupante, realmente, né? Que tipo de exemplo é este? É porque, assim, a gente está falando... Estamos falando aqui de comunicação, né? E que a comunicação que o Neymar passa é de ostentação, é de uma vida, talvez, ali... não de um esportista, a gente fazendo um comparativo dele com o Cristiano Ronaldo, por exemplo, você consegue perceber a diferença de postura entre jogadores, de comunicação. A comunicação que o Cristiano Ronaldo passa de esportista, de jogador, é uma, e o que o Neymar passa é outra. E a gente consegue perceber por essa comunicação que esse esportista passa, pela vida dele, pelas notícias que a gente tem. Eu me corrijo se eu estiver errada, mas eu acho que nunca teve nenhuma notícia desse tipo de escândalo, por exemplo, de um Cristiano Ronaldo, que é um jogador disciplinado, que tem ali o esporte, de fato, como sua atividade principal. Né? Então, quando eu falo essa questão da comunicação... Eu também não sei se teve, eu não me recordo também. Mas estou dizendo assim, desse impacto da comunicação... para os adultos, mas para os jovens. A gente sabe que a grande, né, é uma juventude muito grande que acompanha esses grandes esportistas com o sonho de ser jogador. E como é que isso influencia na formação do caráter deles? Né? De que por que eu quero ter dinheiro? Por que eu quero ser um jogador famoso? É para encobrir quando aconteceu um erro? Ou é para, de fato, dar um conforto e um luxo para minha família, para os meus filhos, para a formação ali das pessoas que eu amo? E até para pessoas que a gente não conhece, né? Como a gente tem grandes exemplos mundiais disso também. Sim, né? sim. Eu não me recordo agora aqui o nome de um jogador africano que não ostenta, né, o poder financeiro que ele tem, e, em contrapartida, ele usa grande parte do dinheiro que ele ganha na educação de crianças, para levar alimentos para crianças do país dele, que é um país pobre e tal. Mas e outros exemplos assim a gente tem, né? Então, realmente, são exemplos assim que estes expoentes deveriam, na minha opinião, seguir, né? E repassar. E olhando por esse lado, agora... Até porque assim, dá para ele investir uma boa parte em dinheiro dele, vai sobrar para ele fazer parte, né? Dá para ele distribuir, sobe. Inclusive, se quiser distribuir um pouquinho, pode... manda para cá. Assim, na sua opinião agora, né, como homem, como pai... do quanto você acha que isso de fato influencia de forma negativa os jovens? Eu digo, esse excesso de esbanjar o dinheiro, eu não sei se você já viu, mas, né, de fato de fazer, de colocar essa ostentação como principal ferramenta de divulgação deles na internet. Qual a comunicação que chega para os jovens? E como pai, como é que você vê isso? Pois é, eu concordo exatamente. Quando você falou assim, você como pai, eu pensei que agora ficou grave. Mas realmente não é tão difícil de analisar assim, pelo menos no meu ponto de vista, como pai, como homem.
né, como um cidadão correto, que eu sempre procurei ser, com a educação, um cidadão formado na família em que fui formado, com a educação rígida dos meus pais. E eu penso que realmente não é legal, influencia sim negativamente, né? E é preciso, principalmente hoje em dia, em que, por mais que os pais queiram ser atenciosos, eu não vou dizer nem rígidos ou rigorosos, mas atenciosos com os filhos, a gente não consegue. Os pais hoje em dia não conseguem, não tem mais este poder, né? Muitas coisas, né, a gente podia falar assim que, como os pais já falaram, né, a gente na minha época dava uma aprontadinha e tal e achava que passou o pai para trás ali, né, que aquilo ia ficar encoberto, e o pai chegava: meu filho, na escola que tu está estudando eu já formei há muito tempo. Hoje não tem isso, não. Né? Você pode incutir aí todos os recursos, né, de caráter, de boa formação, de respeito nos filhos, mas a partir do momento que você colocou este instrumento na mão do teu filho, e se você não, por mais que hajam ferramentas de bloqueio, inclusive, não é mais possível bloquear tudo, né? Você controlar, não tem jeito, tudo. Não tem jeito. Consegue controlar então, tudo. A melhor forma é o seguinte: eu continuo dizendo que os bons cidadãos são aqueles que têm boas famílias. A família eu continuo achando ainda que é a melhor base, sim, de todo cidadão. E a melhor forma de se tratar isso é com muito diálogo dentro de casa, né? A confiança construída através do diálogo. A forma de conversar com os filhos hoje é diferente. É isso que eu ia perguntar agora. Assim, a internet, ela trouxe, ela é um facilitador na comunicação mundial. Se eu gravei aqui um vídeo, a minha tia que está na Europa assiste, eu consigo ligar para ela e conversar com ela ao vivo aqui agora, se quisesse. E você acha que a internet, isso influenciou? Obviamente influenciou na comunicação das famílias, né? A relação entre as famílias. Mas falando de comunicação, qual que é o impacto que você acha que toda essa modernidade trouxe na comunicação dentro de casa, ali, no dia a dia da família? Eu percebo muitas vezes, a gente vê na internet até memes do filho que mandou a mensagem, a mãe está na cozinha, ele manda um WhatsApp para a mãe na cozinha, em vez de ir lá e falar com ela, né? O quanto que isso vai afetar as relações familiares, na sua percepção, como um patriarca, como um pai, né, de família? Pois é, já está impactando, e o que vem daqui para frente fica até realmente difícil da gente fazer um paralelo, prognóstico, né? Sabe, uma perspectiva. Realmente é muito difícil. Até porque na própria internet, no próprio celular, hoje em dia a gente tem visto aí muitos casos, inclusive, de jovens conquistando fortunas de forma muito rápida. Sim. E até, sem preparo mental. Exatamente o que eu ia falar, de forma despreparada, né? E aí é um risco também, porque eu gosto muito de ditados populares, sabe? O que vem fácil, vai fácil. Costuma ir fácil. Então, se a pessoa não tiver realmente uma boa formação, ou a partir do momento em que começa a ganhar o seu dinheiro, a ver que aquela quantia é algo realmente representativo, se ela não acordar o quanto antes também que é preciso saber aplicar, investir, segurar e onde colocar e ter boas maneiras, o que vem fácil costuma ir fácil. Então é um problema. Eu vejo isso como um problema pelo despreparo, por essas serem, às vezes, crianças. A gente vê crianças hoje que já são milionárias na internet, que têm aí sua fortuna administrada pelos pais. E dentro do ramo da comunicação mesmo, a gente tem, no caso da Larissa Manoela, que foi aquele escândalo, né, dessa questão, de que ali é uma vida inteira, de uma carreira de uma vida toda, né, na comunicação, na TV, como atriz, etc. E que ela foi privada de administrar esse dinheiro. Então, a gente tem esses dois lados, né? Tem essa questão do jovem que não está preparado para administrar,
né? E aí os pais administram. E tem o jovem que ele administra mesmo não estando preparado. E tem essa possibilidade de ter uma confusão mental ali. É um recém-adulto, né? Ou um quase adulto, às vezes nem é adulto ainda. Recebe uma fortuna que ele não tem noção daquilo, provindo da internet, desse facilitador. E não está preparado para cuidar daquilo. Isso pode afetá-lo o resto da vida. E a gente sabe que, né, altos valores trazem grandes responsabilidades. E grandes problemas. Grandes problemas também. E grandes riscos. Não só da questão da influência de outras pessoas, mas da questão de amizades interesseiras. Você ainda não está maduro o suficiente para avaliar quem de fato é verdadeiro com você ou não. E essas pessoas, né, ficam suscetíveis a esse tipo de situação. Então, é um facilitador da comunicação que veio para isso, né? Essa questão da internet que abriu essa porta da comunicação, do facilitador, mas tem essa questão. A gente falando dessa comunicação em casa, com as famílias, a internet prejudicou um pouco isso, porque inclusive as mães, os pais também estão na internet. A gente está falando dos filhos aí, mas a gente tem pais também que estão sendo negligentes, porque estão, né, assistindo vídeos, estão ali curtindo, e utilizam o celular como educador, né? Bota um play ali pro vídeo, entrega pro filho, e o celular é a nova babá, né? Muitas vezes essas crianças estão sendo impactadas com uma comunicação que não são direcionadas para elas. Não é para ela assistir aquilo, não é para ela ver aquilo, e ela recebe aquilo porque a gente sabe que existem aplicativos que bloqueiam certos conteúdos, mas a gente sabe que dá para furar, não é simples assim. E há tanto conteúdo que deveria ser bloqueado aí, que é o que eu falei antes, não tem como bloquear tudo, né? Uma coisa ou outra vai chegar. Não consegue, né, ter esse nível de bloqueio, né, de limitador. A não ser que não esteja com o celular. E mesmo assim, assiste o do colega, né? O seu filho não tem, mas ele vai para a escola e tem lá um colega que tem e ele vai acabar assistindo e sendo participado de alguma coisa nesse sentido. Eu acompanho algumas artistas na internet, a Luana Piovani é uma delas, e ela fala muito sobre isso, da questão de não deixar os filhos usarem celular, que com ela não usa, mas às vezes ela fala, vai para casa do pai, e lá o pai deixa usar. Então, ainda tem essa questão, né, desse choque relativo à comunicação, com essa separação, essa preocupação de que aqui em casa, eu verifico, eu não deixo, mas da porta para a rua, na escola, né, no clube, eu não sei o que o meu filho está fazendo. Isso por isso que você falou, sem barreiras, né? Não tem como você segurar mais isso. Nem quando você proíbe. Mesmo que você não dê um celular para o seu filho, você precisa estar preparado, porque ele vai receber essa comunicação de outros caminhos. De outros caminhos. É isso mesmo.